Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Um grande branco marcado que misteriosamente desaparece apenas para mostrar sinais de que foi comido por algo ainda maior. Um pescador corre com um enorme tubarão preto que poderia virar barcos. Um relato assustador de um explorador do início de 1900 que jurou ter visto um tubarão grande demais para ser acreditado. Estes são avistamentos aterrorizantes de tubarões que poderiam ser o Megalodon. O ataque de tubarão. Em um projeto para marcar e monitorar grandes tubarões brancos ao longo da costa sul do país, um tubarão em particular, medindo cerca de 9 pés de comprimento, foi marcado e liberado. O que aconteceu depois foi alarmante, para dizer o mínimo. Meses depois que esse tubarão foi solto, o dispositivo de rastreamento anexado a ele apareceu na costa. Quando os pesquisadores analisaram os dados, descobriram um aumento drástico e repentino na temperatura, seguido por um mergulho rápido a profundidades de cerca de 1000 pés. Essa mudança repentina de temperatura e o mergulho indicavam que o tubarão havia sido ingerido por um predador maior, pois a temperatura do corpo do predador seria naturalmente mais alta do que a da água ao redor. Esse tubarão tinha 9 pés de comprimento, e não é comum pensar em grandes brancos sendo comidos. Então, o que poderia ter sido grande e forte o suficiente para fazer isso? Alguns cientistas começaram a se perguntar se poderia ser um tubarão ainda maior, que também se alimentava de outros tubarões. Na verdade, sabe-se que tubarões brancos podem se alimentar uns dos outros, mas não há certeza sobre o que atacou esse pobre tubarão. O que sabemos é que deve ter sido uma criatura monstruosa. O demônio negro. Uma criatura à espreita nas águas costeiras da Baja Califórnia, conhecida como El Demônio Negro ou O Demônio Negro, é descrita como um enorme tubarão negro, variando entre 20 e 60 pés de comprimento. Quase totalmente preto, esse tubarão é dito ser incrivelmente agressivo e, de acordo com alguns pescadores, forte o suficiente para virar barcos. Um dos relatos mais famosos veio de um pescador chamado Eric Mack, em 2008. Enquanto navegava no Mar de Cortez, ele relatou ter se deparado com um gigantesco tubarão negro que coincidia com as descrições do demônio negro. Ele descreveu a criatura como tendo uma imponente barbatana caudal que emergia cerca de 5 pés acima da água, algo que não é observado em nenhuma espécie de tubarão conhecida na área. O encontro com Zane Grey. Também um pescador hardcore de grande porte que passou anos perseguindo monstros no oceano. Em seu livro de 1931, Contos de Tahan Waters, Gray fala sobre suas viagens de pesca ao Pacífico Sul no final dos anos 920 e início dos anos 930, e as coisas que ele viu lá fora. É o tipo de coisa que ainda faz as pessoas se perguntarem o que está realmente à espreita nas profundezas. Ele escreveu sobre tubarões que tinham facilmente mais de 50 pés de comprimento, e marlins tão grandes que quebravam linhas como se fossem fios. Ele descreveu enganchando um marlin com mais de 1000 libras apenas para vê-lo ser dilacerado por um tubarão gigante enquanto tentava trazê-lo para a costa. Gray descreve alguns desses tubarões como diferentes de tudo que ele já tinha visto antes. Muito grandes, extremamente agressivos e não agindo como um tubarão branco ou um tubarão-tigre comum. Alguns eram tão enormes que nem podiam ser trazidos perto do barco. Embora Gray nunca tenha mencionado especificamente o Megalodon, não é difícil ver por que as pessoas hoje ligam os pontos. Se alguém teve um encontro próximo com algo pré-histórico, só poderia ter sido ele. O avistamento da traineira. Em abril de 1977, um pescador japonês chamado Zeo Maru estava operando ao largo da costa da Nova Zelândia, quando a tripulação puxou uma carcaça bizarra em decomposição de cerca de 1000 pés de profundidade. A criatura era enorme, com aproximadamente 33 pés de comprimento. A tripulação tirou medidas, fotos e coletou algumas amostras antes de jogar a carcaça de volta ao oceano, pois estava começando a apodrecer e ameaçava afundar o navio. As fotos mostravam algo que,
Para muitas pessoas, parecia um gigantesco dinossauro. A descoberta ganhou as manchetes no Japão. Alguns cientistas sugeriram que se tratava apenas de um tubarão-frade em decomposição, já que esses animais podem adquirir uma aparência semelhante quando sua carne começa a se deteriorar, fazendo com que suas guelras e barbatanas fiquem com um aspecto estranho de pescoço comprido. No entanto, outros não estavam convencidos e apontaram que o tamanho e a forma da criatura estavam muito fora dos padrões de um tubarão-frade. Até hoje, as pessoas ainda discutem sobre o que a tripulação realmente pescou. A explicação oficial se inclina para a teoria do tubarão-frade, mas, ao olhar para essas fotos, não é difícil entender por que algumas pessoas ainda acreditam que eles desenterraram uma relíquia do passado pré-histórico. A Fossa das Marianas. A imagem veio de uma pesquisa japonesa em alto mar e foi compartilhada online por um canal chamado Deep Sea Oddities. A equipe enviou um equipamento de câmera com uma gaiola contendo isca para estudar a vida marinha profunda, a cerca de 1 milha de profundidade, o que já é assustador por si só. Então, essa criatura aparece. Ela desliza para o quadro e parece errada. Parece um tubarão, mas ao mesmo tempo não. Tem um aspecto deteriorado, quase como se não devesse estar vivo, mas de alguma forma ainda está. Talvez seja por isso que muitas pessoas começaram a chamá-lo de tubarão zumbi. A criatura se aproxima da câmera, aparentemente tentando decidir se aquilo era comida ou não. Nesse momento, é possível ver algumas características perturbadoras. A mandíbula pendurada, a aspereza da pele e, acima de tudo, os olhos. Aqueles olhos assustadores. Com base no tamanho da gaiola de isca, fica claro que essa coisa não era pequena. Era um predador grande e sólido. Algumas pessoas sugerem que se trata de um tubarão adormecido ou alguma variante de tubarão de águas profundas, conhecidos por suas aparências estranhas. Outros, porém, acreditam que seja algo totalmente diferente. De qualquer forma, esse avistamento serve como um lembrete de que exploramos mais a Lua do que o nosso próprio oceano. E descobertas como essa fazem muitas pessoas se sentirem confortáveis em deixar as coisas exatamente como estão. Incidente do USS Stein. Este é um dos casos mais intrigantes. O incidente do USS Stein aconteceu em 1978. O Stein era um contratorpedeiro de escolta da Marinha dos SEALs que estava em alto mar quando, de repente, seu sistema de sonar começou a falhar. A tripulação levou o navio de volta ao porto para inspeção, e foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Ao examinarem a cúpula do sonar, a parte do navio submersa abaixo da linha d'água, na proa, encontraram danos severos. A superfície estava cheia de cortes enormes, com cerca de 4 pés de comprimento cada. Não eram simples arranhões causados por colisões com detritos. Algo havia atacado o sonar. Além disso, encontraram o que pareciam ser dentes ou garras embutidas na cúpula. Um biólogo marinho analisou o material e sugeriu que poderia pertencer a uma lula gigante, mas também admitiu que aqueles fragmentos eram muito maiores do que qualquer coisa que ele já tinha visto antes. Outro especialista da Marinha sugeriu que poderia ser uma espécie desconhecida e gigantesca. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que atacou o navio naquele dia. Talvez tenha sido um enorme tubarão pré-histórico como o Megalodon? Essa possibilidade ainda instiga a imaginação de muitos. O surfista. Um usuário do Reddit chamado Extreme compartilhou um encontro aterrorizante com um tubarão que o fez abandonar o surf para sempre. Em 2008, ele estava surfando a cerca de 100 metros da costa perto de Childers Cove, em Munga, Austrália, quando notou uma foca emergindo na superfície a cerca de 50 metros de distância. O comportamento do animal demonstrava pânico, um sinal claro de que algo grande estava por perto. Percebendo o perigo, ele começou a remar calmamente em direção à costa. Foi então que avistou a barbatana de um enorme tubarão branco cruzando a água. Ele estimou que o animal tinha entre 3 e 4 metros de comprimento. Ficou imóvel,
observando enquanto o tubarão nadava apenas alguns metros abaixo da superfície. Com cautela, ele continuou remando lentamente, mantendo apenas as pontas dos dedos na água. Após alguns minutos tensos, conseguiu chegar à praia em segurança. Depois de amarrar a prancha no teto do carro, acendeu um cigarro para acalmar os nervos e ficou observando as ondas. De repente, o caos tomou conta. O tubarão havia agarrado uma foca e tudo que se via era a água espumando em vermelho, com o animal girando violentamente. O ataque aconteceu exatamente no mesmo local onde ele tinha visto o tubarão menos de 10 minutos antes. Desde aquele dia, ele nunca mais entrou no mar para surfar. Ele entende que o oceano sempre apresenta riscos, mas agora, com uma esposa e 2 filhos, prefere manter os pés em terra firme e passar seu tempo pescando em vez disso. A garota Haoli. Um grupo de mergulhadores na costa de Oahu teve um encontro impressionante com uma criatura gigantesca. Eles estavam no local para observar tubarões-tigre se alimentando da carcaça de uma baleia quando algo muito maior apareceu. A criatura era uma fêmea de grande tubarão branco, posteriormente apelidada de Howl Girl. Ela foi estimada em cerca de 20 pés de comprimento e pesando mais de 5.000 libras. Mesmo para um grande branco, esse era um tamanho impressionante, comparável ao lendário Deep Blue, um dos maiores tubarões brancos já registrados. Diferente da maioria, Howl Girl não era tímida. Ela se aproximou muito perto. A mergulhadora Ocean Ramsey, que, ironicamente, tem um dos nomes mais apropriados para alguém que trabalha no oceano, chegou até a tocar o enorme animal. O tubarão deslizou suavemente pela água como um submarino. Seu corpo era coberto de cicatrizes antigas, sinal de que era uma verdadeira veterana das profundezas. O que tornou esse encontro ainda mais surpreendente foi o fato de que tubarões brancos desse tamanho são raramente vistos em águas havaianas. Normalmente, esses gigantes preferem áreas mais frias, tornando esse avistamento algo verdadeiramente fora do comum. O tubarão de Albany. Esta foto, por si só, é suficiente para causar arrepios. O que torna a imagem tão perturbadora é a escala. Pessoas adultas estão a apenas alguns metros do enorme tubarão, e mesmo assim parecem minúsculas ao lado dele. Para se ter uma ideia do tamanho da criatura, seria possível alinhar várias pessoas de ponta a ponta dentro de sua imensa boca. A imagem foi capturada em 1975 por Colin Ossel, que trabalhava no Departamento de Pesca de Albany, na Austrália Ocidental. Ele fazia parte de um programa governamental que visava reduzir a população de tubarões para ajudar a aumentar o número de focas na região. O plano era direto e brutal, mas eficaz. No entanto, ninguém esperava que um monstro como esse aparecesse. O tubarão pesava cerca de 3.300 libras. Para capturá-lo, Ossel precisou usar um laço de arame resistente. E mesmo assim, a luta durou aproximadamente 30 minutos. Em certo momento, o tubarão bateu com tanta força que conseguiu levantar a frente do barco completamente para fora da água, em uma cena digna do filme Tubarão.